Nós estamos reunidos hoje na sexta-feira, dia 15 de abril, sexta-feira da Paixão, aonde nós celebramos não a morte de Jesus, mas nós celebramos a vitória de Jesus na cruz. E por isso eu marquei um culto especial. Normalmente, eu queria até explicar isso. Você que assiste os cultos em casa, normalmente você sempre vê uma parte do nosso povo, porque nós fazemos várias reuniões aqui durante o dia. Hoje eu marquei um culto especial e eu reuni a minha família. E eu queria hoje poder mostrar a família da Igreja da Graça de Taubaté para vocês. Olha a minha família aqui, pessoal. Olha a família bonita da Igreja de Taubaté aqui. Aleluia. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Ó, esse aqui é o povo feliz. É o povo que vai morar no céu. E se você quer morar no céu, entregue a sua vida a Jesus. Na cruz o Senhor fez uma obra muito grande por você. Amém? E o povo de Deus que está feliz, eu queria hoje falar exatamente isso com vocês, irmãos. Eu estava orando a Deus, me preparando para ministrar hoje essa reunião. E meditando, estudando para poder pregar hoje aqui para vocês, o Senhor chamou a minha atenção sobre uma palavra específica que nós vemos na Bíblia algumas vezes, pessoal. Eu vou falar hoje com vocês sobre as bênçãos do madeiro. As bênçãos do madeiro. O que é o madeiro? A cruz. Diga, na cruz, o Senhor Jesus conquistou a vitória, a cura, a libertação, a salvação para a minha vida. Amém? Olhem para mim, irmão. Essa palavra que eu acabei de falar para você agora, madeiro, ela aparece muitas vezes na Bíblia. No Antigo Testamento ela aparece inúmeras vezes. No Novo Testamento, ela vai aparecer menos vezes. Você vai encontrar uma vez ela lá no Evangelho de Lucas, não precisa abrir que eu só estou citando, em Lucas 23, 31. O interessante é que se você olhar o contexto da palavra em Lucas 23, 31, o Senhor Jesus estava pagando o preço pela nossa salvação. Estava morrendo por nós na cruz. E enquanto ele estava indo no caminho, algumas mulheres estavam chorando. E Jesus começa a dizer para elas, mulheres de Jerusalém, não chorem por mim. Chorem por vocês e pelos seus filhos. Aí ele cita isso aqui, ó. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? O madeiro aqui, Jesus está usando para falar de uma árvore. É como se ele estivesse dizendo, cortaram uma árvore verde. Imagina o que eles vão fazer com a árvore que está seca. Então Jesus está dizendo que ele é a árvore verde, a árvore que tem vida. Amém, irmãos? Que você não seja a árvore seca. Depois na sua casa você lê João capítulo 15, não lê agora não, depois você lê João 15, você vai ver o Senhor Jesus dizendo que ele é a videira verdadeira, o Pai é o lavrador e que nós somos os ramos. Aí ele diz, toda vara que não estiver ligada a mim vai ser cortada e lançada fora. Irmão, todo galho que é tirado da árvore, ele perde a vida, você sabia disso? Você pode ter lá na sua casa, talvez você tenha lá uma mesa bonita, um guarda-roupas, uma cama feita de madeira de lei, madeira, sabe, cara, talvez você tenha. Mas posso te falar uma coisa? Aquela madeira, por mais cara que ela seja, mais valiosa que ela seja, ela não tem vida. Um dia ela teve vida, porque um dia ela esteve ligada à árvore. Mas no momento que ela foi cortada, ela perdeu a vida. Mais cedo ou mais tarde ela vira lenha. Todo galho que foi tirado da árvore, mais cedo ou mais tarde, ele vai virar lenha. Ele pode, olha para o pastor, ele pode ser caro agora. Ele pode ter um valor que as pessoas atribuem a ele. Ah, pastor, mas essa cama custa 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil. Não importa, um dia, olha para o pastor, um dia vai virar lenha. Pensa comigo. Passaram tantos reis pela terra. Homens grandiosos que tiveram um domínio incomparável. Você nunca vai ouvir falar que guardaram a cama de um deles. Que guardaram o guarda-roupa de um deles. Em algum momento aquilo ficou velho e virou lenha. Os grandes desse mundo, irmão. Os maiores, os mais poderosos.
se eles não entregarem a vida deles a Jesus, se eles não estiverem ligados à videira, mais cedo ou mais tarde, eles vão se tornar lenha. Eles vão para o fogo. Jesus disse isso. Eles irão para o fogo eterno. Misericórdia, meus irmãos. Não adianta você ser grande aos olhos dos homens. Se você não estiver ligado à videira, se você não estiver ligado a Jesus, a sua vida vai terminar um dia. E aí, meu irmão, não importa se você era milionário, bilionário, se você era dono da cidade mais rica do mundo, você era dono da cidade de Taubaté. Você sabia que Taubaté é a cidade mais rica? Quem sabia disso? Vocês não sabiam, não? Em Taubaté só mora gente rica. Olha para o irmão do lado, você pode olhar para ele. É abençoado ou não é? Só que olha para o pastor Alex. Você pode ser o dono dessa cidade. Se você não estiver ligado à videira, um dia você vai virar lenha. Porque você vai ser galho seco. Nunca se esqueça disso. Essa é a primeira vez que a palavra madeiro aparece no Novo Testamento. Daí, nós vamos encontrar 3 citações à palavra madeiro no livro de Atos dos Apóstolos. As 3 vezes elas falam madeiro para falar da cruz, falando da morte de Jesus. A primeira vez está em Atos capítulo 5, versículo 30. Atos capítulo 5, versículo 30, eu vou ler aqui no monitor que é mais rápido. Diz assim, ó: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Então aqui você já sabe. A palavra madeiro, ela está sendo usada para falar do quê? Para falar do quê? Da cruz. Aonde Jesus foi pendurado, irmão? Na cruz. O servo de Deus aqui, ele está entregando a mensagem, o recado, e ele está dizendo: Deus ressuscitou Jesus, que um dia vocês mataram, suspendendo, levantando, pendurando no madeiro, na cruz. Está escrito praticamente a mesma coisa em Atos 10, 39. Atos 10, 39 vai estar escrito assim, ó: e nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, mais uma vez, pendurando no madeiro. O madeiro é a cruz. E você ainda vê mais uma vez em Atos capítulo 13, versículo 29. Atos 13, 29 é um pouquinho mais completo. Diz assim, ó: e havendo ele cumprido todas as coisas que dele estavam escritas. O que diz a palavra? Tirando-o do madeiro, o puseram. Aqui a Bíblia fala que ele foi tirado do madeiro e colocado na sepultura. Mas isso aconteceu depois que ele cumpriu todas as coisas. Talvez você não lembre, mas as últimas 2 frases do nosso Senhor, quando ele estava na cruz, a primeira que ele disse foi essa. Ele levantou os olhos ao céu e ele disse assim: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essa foi quando ele morreu, quando ele rendeu a vida dele. Mas antes ele disse: está consumado. Acabei. Terminei a obra. Ele cumpriu tudo o que estava escrito. Irmão, quando você olha para o madeiro, para a cruz, você não tem que olhar para a cruz como se Jesus ainda estivesse sofrendo ou como se você tivesse que sofrer, porque ele já fez a obra por completa. E aí vem a mensagem que eu queria entregar para você hoje. Cumprindo todas as coisas, irmão, ele nos abençoou. Você vai encontrar a palavra madeiro 2 vezes ainda na Bíblia, no Novo Testamento. E quando você lê as 2 passagens que eu vou mostrar para você agora, você consegue identificar pelo menos, eu encontrei 7, talvez você encontre mais. Mas eu identifiquei 7 bênçãos que Jesus conquistou para nós no madeiro, na cruz. E é isso que eu queria falar com vocês. A primeira passagem que eu quero ler com vocês, agora eu vou até abrir a Bíblia para acompanhar com vocês, está na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Aqui nós vamos encontrar pelo menos 4 bênçãos, e bênçãos incomparáveis. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Quem achou, diga amém. O versículo 24 está escrito assim: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Vamos lembrar de novo o que é o madeiro, igreja?
O madeiro é a cruz. Então está escrito, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Diz assim, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Se você puder, ler em voz alta o final. E pelas suas feridas fostes sarados. Irmão, aqui tem 4 coisas lindas. A primeira coisa que está escrita é que ele levou no próprio corpo os nossos pecados no madeiro, na cruz. Irmão, quando Jesus estava na cruz, ele estava resolvendo o problema do pecado. O profeta Isaías, muitos anos, 700 anos antes de Jesus nascer, ele escreveu lá no capítulo 59 do livro dele, da profecia dele, no versículo 1, dizendo que o ouvido de Deus, do Senhor, não está agravado, surdo, para que ele não possa ouvir. Nem a mão de Deus encolhida, para que ele não possa abençoar. Aí no versículo 2 ele diz assim, mas os vossos pecados, as vossas transgressões, iniquidades, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, diz a Bíblia, para que não vos ouça. Deus sempre foi poderoso. A mão dele poderosa, quem crê nisso? O ouvido dele, irmão, capaz de nos ouvir e de nos socorrer. Mas nós tínhamos um problema, e era um problema enorme, que nós nunca poderíamos resolver pela nossa força, pelo nosso mérito. Que problema era esse, igreja? O pecado. O pecado nos dividia, nos separava de Deus. Eu estava separado de Deus. Você estava separado de Deus por causa do pecado, irmão. E eu quero que você entenda uma coisa. Nenhum sacrifício que você fizesse poderia pagar o preço do seu resgate. Eu costumo dizer, se todas as pessoas do mundo, todas, decidissem entregar tudo que elas têm para salvar um único pecador, não seria suficiente. Imagine que agora, as 7 bilhões de pessoas que existem no planeta Terra, imagine que todas elas decidissem, vamos salvar o Alex. O Alex é um pecador, ele está condenado, vamos pagar o preço pela salvação dele. Os homens mais ricos do mundo vão entregar seu dinheiro, suas mansões, aviões, helicópteros, iates, propriedades, mas não só eles, todos, cada pessoa. A pessoa mais pobre e miserável que existe, ela ia juntar as 2, 3 moedinhas que ela tem e ela ia colocar no cofre da minha salvação. Se todos os recursos humanos fossem unidos, irmão, eles não poderiam comprar 1 segundo da minha vida eterna. Se todos entregassem tudo, se eu entregasse tudo que tenho, eu não poderia ir ao céu. A nossa justiça, o nosso esforço, o nosso sacrifício, irmão, não pode nos salvar. É muito sério isso. A nossa justiça para Deus, a Bíblia diz que ela é como um pano de imundícia, é um pano que você usa para limpar a sujeira. A nossa justiça não serve para nada. Nós não conseguiríamos. Eu não poderia me salvar. Você não poderia salvar você mesmo. Estávamos perdidos, estávamos condenados. Mas então veio Jesus e pagou o preço pelo nosso pecado. Irmãos, e olhem para mim. Desde que ele morreu por nós, desde que ele entregou a vida dele por nós, irmãos, o perdão, a graça, a misericórdia, ela se tornou, irmãos, uma coisa muito fácil. Você, olha para o pastor, você que está me ouvindo agora, você não leva 1 minuto, 1 segundo para ser perdoado. Antes o perdão era uma coisa impossível, porque Deus estava do outro lado da parede. Você podia esmurrar a parede, você nunca conseguiria abrir um caminho. Mas então Jesus veio e aonde havia uma parede, ele abriu uma porta. Aonde havia um precipício, aonde havia um abismo, ele fez uma ponte, um caminho. Amém, irmão? E na mesma hora, olha para o pastor, na mesma hora que você vai a Deus, em nome de Jesus, você consegue o perdão. Que coisa linda, irmão. Ao lado do nosso Salvador na cruz haviam 2 criminosos.
A gente fala que eles eram ladrões, talvez fossem assassinos, talvez fossem coisa pior. Um deles não entendeu a oportunidade que estava tendo de salvação, mas o outro compreendeu. Olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olhou para aquele homem e olha para o pastor. Jesus disse: hoje mesmo eu digo a você, que você estará comigo no paraíso. Eu não sei se você entende, irmão, como isso é lindo, como isso é precioso. Jesus não olhou para ele e disse: não é assim não, meu filho. Primeiro você vai ter que ir para o purgatório. O que é purgatório, pastor? Deve ser um lugar cheio de purga, não sei. Olha para o pastor. A religião diz que se você for pecador, você vai ter que pagar o preço dos seus pecados. Você não tem que pagar nada, Jesus já pagou na cruz. Jesus não olhou e disse: você vai ter que ficar 1000 anos no purgatório, sofrendo, sendo açoitado, chicoteado, crucificado. Depois você pode entrar. Jesus disse: hoje mesmo. Você não precisa sofrer, você não precisa pagar nada, eu já paguei. Hoje mesmo você entra no céu. Jesus não olhou para o ladrão e disse: meu filho, não vai ser fácil assim não. Você primeiro vai ter que reencarnar, e reencarnar, e reencarnar. Você vai ter que carregar um karma. E aí você vai sofrer nessa vida, vai sofrer na outra, e na outra, e na outra. Mas daí você vai evoluir, evoluir. E um dia você vai ser uma pessoa tão boa que aí você vai poder ir para o céu. Jesus não disse isso. Jesus não disse: você vai ter que purgar, você vai ter que pagar o preço. Ele não disse: você vai ter que reencarnar. Jesus disse: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. O perdão, meu irmão, é imediato, é na mesma hora que há o arrependimento. Você pode ser o pior criminoso, se você olhar para ele e falar: lembra-te de mim, ele vai perdoar você. Que lindo, irmão. A gente dificulta o caminho. O filho pediu ao pai: pai, me dá a parte da herança que me pertence. O pai repartiu, deu. E ele foi embora, irmão, e gastou a fortuna do pai. Um dia aquele filho se encontra, ele abre os olhos e ele vê que ele está na miséria. Gastou, olha para o pastor Alex, gastou a fortuna do pai no pecado, na prostituição. Imagina você, olha para mim. Imagina como é que você se sentiria. Pastor, meu pai trabalhou a vida inteira. Meu pai tinha as mãos calejadas. Meu pai era um homem sofrido. Meu pai trabalhou para me dar uma casa, para me dar um carro, para me dar um diploma. E eu torrei, pastor. Eu gastei tudo que o meu pai fez. Todo o sofrimento dele, toda a luta dele. Eu gastei no vício, gastei na droga, gastei na prostituição. Pastor, eu não tenho mais coragem de olhar para o meu pai. Às vezes você se sente assim, você só não percebeu ainda. Porque você olha para a cruz e você pensa: depois de tudo que Jesus fez, eu errei de novo. Todo mundo aqui em algum momento já se sentiu assim. Pastor, ele sofreu por mim, ele morreu por mim, e eu menti de novo, pastor. Me prostituí de novo, roubei de novo, fiz coisa errada. Eu estava no culto no domingo, eu disse: Jesus, agora eu vou andar direito. Foi só chegar na segunda-feira, eu pequei de novo. Depois de tudo que ele fez por mim, eu fui lá e gastei a misericórdia dele no pecado. O filho estava se sentindo assim, como às vezes você se sente. Mas a vida de sofrimento era muito grande, ele não aguentava, irmão. Ninguém aguenta viver no sofrimento. Então nessa hora você pensa: aonde está a luz? Eu estou em trevas, eu preciso de uma luz. E ele disse: na casa do meu pai, até os empregados têm abundância de pão. Eu vou voltar. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado de filho. Então eu vou dizer: pai, pequei contra o céu perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. Foi uma boa ideia que ele teve. Se o meu pai me deixar lá no canto, jogado, esquecido, se ele nem olhar para mim, mas ele pelo menos me deixar quebrar umas pedras e me der comida, eu já vou estar melhor do que eu estou. E ele volta para a casa do pai. Só que aí a Bíblia diz que o pai vê ele quando ele ainda está longe, irmão. É isso que eu estou dizendo para você. O pai não olhou e falou: ah, agora você está vindo, né, pecador?
Agora você vai ter que pagar. Tá achando que é fácil assim? Você vai ter que dormir 1 mês do lado de fora, lá junto com os cachorros. De vez em quando eu jogo um osso velho para você. O pai fez isso, irmão? Não. O pai viu ele de longe, o pai correu para ele. O pai sabia, o pai olhou e viu o jeito que ele estava vindo, irmão. E o pai não esperou ele chegar, o pai correu para ele. Irmão, quando você peca, às vezes você pensa, Deus não quer mais nem saber de mim. Deus já está esperando você. Na hora que você fala, pai, ele já corre para você. E o pai não olhou para ele e falou, seu miserável, seu isso, seu aquilo. O pai, meu irmão, o filho começou a dizer, pai, pequei contra o céu perante ti, eu não sou digno. Quando ele ia falar, me faça como um dos seus empregados, o pai não deixou ele falar. O pai na mesma hora disse, pegue uma roupa nova e ponha no meu filho. Na mesma hora que você vai a ele, ele tira a sua veste suja de pecado e ele te dá uma roupa nova de santidade, de pureza. Aleluia. Coloca a sandália no pé do meu filho. Meu filho não vai mais machucar o pé no caminho. Meu filho não vai mais pisar nas pedras, nos cacos de vidro, nos espinhos. Meu filho não vai se ferir mais. Coloque um anel no dedo dele. Anel é comunhão, meu irmão. Eu tenho um anel no meu dedo que representa que tem uma pessoa que junto comigo é uma só. A minha esposa. Ele coloca um anel no seu dedo para dizer, você é meu e eu sou teu. Que lindo, irmão. A casa é sua, tudo é seu de novo. Você pode pegar o que você quiser, diga glória a Deus. O pai não olhou para ele e falou, se prepara que você vai sofrer. Uma pastora contou para mim. Ela disse que ela conheceu Jesus quando ela tinha 15 anos. Ela estava na casa dela, sentada no sofá, sem vontade nenhuma de ir para a igreja. Abriu a igreja da graça, abriu na esquina da casa dela. E a mãe dela falou, vamos para a igreja. Ela não queria ir, mas foi arrastada. Quando ela chegou, o missionário R.R. Soares, isso há muitos anos atrás, estava pregando sobre o amor de Deus. E aquilo mexeu com ela. Ela contou para mim, eu não ouvi de outro, ela contou para mim, ela disse assim, pastor, meu pai era um homem muito duro. Quando eu fazia coisa errada, meu pai demorava para me perdoar. 1 mês, 2 meses, 3 meses depois, eu chegava perto do meu pai para pedir um abraço, meu pai olhava e falava, você ainda está me devendo. Você acha que é assim? Quando eu fui para a igreja, eu descobri que eu não devia mais nada, que Jesus já tinha pagado todo o preço. Era tão difícil conseguir o perdão do meu pai, o perdão de Deus eu consigo na mesma hora. Irmão, para que viver longe do perdão? Olha, se fosse só isso, irmão, já estaria bom demais. Mas ainda tem mais. A Bíblia diz, capítulo 2, versículo 24, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. 2 bênçãos aqui. Em primeiro lugar, ele perdoou o seu pecado. Segundo, ele fez você morrer para o pecado. Irmão, não sei se você entende como isso é precioso. Antes nós estávamos mortos para Deus e vivos para o pecado. A gente não conseguia dizer não para o pecado, irmão. Alguém chegava para você e falava, vamos lá em tal lugar. Você sabia que era errado, mas você ia. Você não tinha força para dizer não. Mas agora, irmão, através do sacrifício de Jesus, nós estamos mortos para o pecado. Irmão, morto não vai em festa. Não adianta chamar. Vai lá no velório do Zé. Tem algum Zé aqui? Não, você não. Vai lá no velório. O Zé está lá no caixão, presuntão, está lá. Não adianta você chegar e falar, Zé, vamos lá comigo. Zé, vamos, Zé. O Zé não vai, porque ele está morto. Morto não responde. Isso é lindo. O pecado está lá me chamando. Vem, Alex, volta. E eu não vou voltar mais, eu não vou responder. Por quê? Porque eu morri para ele. Antes eu pertencia a ele, agora eu estou morto para ele. Ele está viúvo, irmão, o pecado. Só que não é só isso. Eu morri para o pecado e agora eu posso viver para a justiça. Antes eu não conseguia, irmão. Tudo que eu fazia era errado, mas agora eu posso viver para Deus. Porque Jesus conquistou isso para mim. Se você tem fome, se você tem sede de justiça, através do madeiro, através da cruz, Jesus conquistou a justiça para você, meu irmão. Você pode viver para a justiça. Talvez você diz, pastor, o que está acontecendo comigo, na minha casa, na minha família, na minha vida, não é justo. Olhe para a cruz, olhe para Jesus.
Entenda o que ele fez por você na cruz e você vai viver para a justiça. E a quarta bênção desse versículo diz assim, ó, e pelas suas feridas fostes sarados. Irmão, não sei se você entende isso. Você foi sarado. Você não vai ser um dia, quem sabe. Você vai ser curado. Você foi curado, você foi sarado. Eu contei essa semana, o pastor que me batizou nas águas, de vez em quando ele contava o testemunho dele. Ele aceitou Jesus, ele já está com Jesus no céu, irmão, já foi para a glória, já tá tendo a recompensa dele. Mas ele contava que ele aceitou Jesus assistindo missionário pela TV. E ele levou meses até ter coragem de ir para a igreja, um dia foi. Foi batizado, se firmou na fé, se tornou obreiro. Ele era obreiro há 2 anos, fazia obra. Um dia ele procurou o nosso pastor Jaime, na época a nossa sede era lá na Praça da Sé, a sede da Igreja da Graça. E ele chegou para o pastor Jaime e disse, pastor, eu quero fazer a obra. E o pastor Jaime disse para ele, Ademar, pede conta no seu serviço, vem para a igreja, eu vou te mandar para uma igreja para você ser treinado, para você se tornar pastor. Quando ele se converteu, irmão, Jesus curou ele de bronquite asmática. Se alguém aqui já teve isso, eu nunca tive. Mas se alguém teve, sabe como é horrível. Ele disse que toda semana ele tinha que ir para o hospital, ficar tomando inalação, porque perdia o ar não vinha. Toda semana. Assistindo o missionário pela TV, ele foi curado, não teve mais bronquite asmática. Ficou mais de 2 anos na igreja sem ter uma crise, sem ir no hospital, sem precisar tomar um comprimido, completamente curado. Aí, ele foi ao pastor Jaime, eu quero fazer a obra, o pastor Jaime disse, você vai fazer a obra, vai e pede conta no seu trabalho. Quando ele chegou no patrão dele e falou que não ia trabalhar mais, quando ele saiu da empresa, feliz, agora eu vou pregar o evangelho, agora eu vou fazer a obra, aquele sintoma que há 2 anos e tanto atrás tinha desaparecido, voltou. Ele começou a sentir a fraqueza e começou a sentir a falta de ar. E ele sabia o que era. Quem já sofreu sabe o que é. É o sintoma da bronquite asmática, o ar não vindo nos pulmões. O diabo falou no ouvido dele, assim ele contava, o diabo falou para mim, se prepara porque agora vai começar tudo de novo. Você está achando que você vai ser pregador do evangelho? Você vai viver no hospital, você vai viver tomando inalação. Eu não estou falando para você fazer o que o meu pastor fez. A fé é de cada um. Romanos 14 diz que tem gente que tem fé para comer carne, outros têm fé para comer legumes. O pastor que me batizou, ele disse que naquela hora ele falou, Satanás, escute bem. Eu não vou ser curado, eu fui curado. Pelas feridas de Jesus. Já tem mais de 2 anos que eu não tenho uma crise. E não importa o que você diga para mim, eu não vou para o hospital. Eu não vou tomar remédio porque eu fui curado. Jesus disse que quem precisa de médicos são os doentes. O doente tem que ir para o hospital. Mas eu não vou para o hospital porque eu não sou doente, eu fui curado. Eu não estou dizendo para você parar de ir no hospital. Se você precisa, vai. Essa semana agora que passou, meu filho machucou o olho, eu levei ele no hospital. Se um dia eu precisasse, eu iria. Faz anos que eu não sei o que é isso, irmão. Faz anos que eu não sei o que é uma seringa. Graças a Deus tenho saúde, Jesus me deu. Mas se um dia eu precisasse e não tivesse fé para ser curado, eu iria. Agora a questão é, quando você sabe que você está curado, você não sabe que você não precisa mais de médico. A crise estava lá, mas ele disse, eu não vou para o hospital, porque eu fui curado. A semana inteira, aquela crise vinha e voltava. Ele disse que no meio da madrugada ele acordava, o ar não vindo nos pulmões, era como se alguém estivesse colocando um travesseiro no rosto dele. Imagina morrer sufocado, era essa a sensação. E o diabo dizendo, você vai morrer aqui sozinho. Ele, diabo, eu não vou morrer. E também não vou para o hospital, porque eu fui curado. Ele disse que no último dia da crise, faltando uma semana para ele ir na igreja se apresentar para o ministério, ele foi perto da casa dele, morava em Guarulhos, esqueci o nome do bairro que ele morava. E perto da casa dele tinha um mercado. O caminho de 5 minutos para ir no mercado, ele levou meia hora. Porque toda hora ele tinha que parar, colocar sacolas no chão e ficar olhando. Ele disse que quem olhava achava que ele estava olhando para as árvores. Na verdade, ele estava buscando ar. E o ar não vinha. E o diabo falando para ele, você vai cair morto aqui. Você vai morrer aqui. Ele, eu não vou morrer, eu fui curado. Na última hora, quando ele foi ter a última crise, ele disse, Senhor, se o Senhor me deixar cair aqui, não sou eu que vou ser envergonhado, é o teu nome. Porque eu estou fazendo isso pela fé que eu tenho no Senhor. Quando ele falou aquilo, o sintoma desapareceu.
Eu trabalhei com esse homem, meu irmão, há anos atrás. E até o dia que Jesus levou ele para a glória, ele não teve mais nenhuma crise. Jesus curou ele. Completamente. Pelas feridas de Jesus você foi sarado, irmão. Jesus conquistou isso para você na cruz. Se você crê hoje, não importa. Ainda que o médico tenha dito que você tem dias para morrer, hoje você vai sair daqui para viver anos e para glorificar a Deus. Amém, Jesus? Falando disso, eu vou para outra passagem, que é Gálatas capítulo 3. Nós vimos 4 bênçãos aqui. Eu vou mostrar mais 3 para vocês e vou orar. Gálatas capítulo 3. No versículo 13. As bênçãos do madeiro. Gálatas 3,13. Está escrito assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no... Olha o madeira aí de novo, a cruz. Aqui, a Bíblia já fala de uma bênção que ele conquistou para nós. Está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é a maldição da lei, irmão? Se você conhece Bíblia, você sabe de uma passagem muito famosa que tem lá em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 fala das bênçãos da lei e fala da maldição da lei. Lá no versículo 1 está escrito: e será que se deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí começa a bênção. O versículo 3 vai dizer: bendito serás na cidade, bendito no campo. Vai passando para mim. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos animais, a criação das vacas, o rebanho das ovelhas. E vai bênção atrás de bênção. Você ouviu, obedeceu, você é abençoado. Diga amém. Amém. Só que tem um porém. Quando termina a bênção, começa a maldição. Lá na frente vai estar escrito: será porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos que eu te ordeno hoje. Aí ele fala: todas essas maldições, olha que coisa séria, para não cumprir os mandamentos e estatutos que eu te ordeno, sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Aí começa, irmão. Maldição atrás de maldição. Maldito serás na cidade, maldito serás no campo. E vai embora. Maldito o teu cesto, a tua amassadeira. Continua. Maldito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, a criação das ovelhas, o rebanho das vacas e das ovelhas. E continua. Maldito serás ao entrares, maldito serás ao saíres. 20. O Senhor mandará sobre ti maldição, turbação, perdição. Tudo que puseres a mão para fazer, até que sejas destruído repentinamente e pereças por causa da maldade das tuas obras com que me deixaste. E não para não, irmão. E vai maldição. Vai falando de doença. Se você vai lá, o Senhor fará pegar pestilência até que te consuma. Continua, 22. O Senhor te ferirá com a tísica, febre, quentura, ardor, secura, destruição de sementeiras, ferrugem, te perseguirão até que pereça. Irmão, e não para, e vai maldição atrás de maldição. Não sei se você entendeu. Você obedeceu, você é abençoado. Você desobedeceu, você é amaldiçoado. Quem entendeu, diga amém. Só que tem um problema. Lá no versículo 1 está escrito: se você obedecer todos os mandamentos que eu te ordeno hoje. Você podia ter feito tudo certo. Você cometeu um pecado, Você é pecador em toda a lei. Pastor, nunca roubei, nunca matei, mas você um dia contou uma mentirinha. Pastor, nunca adulterei fisicamente, mas um dia você olhou para uma mulher e cobiçou. Você é pecador na lei. Todas essas maldições aqui são para mim e para você. É por isso que tem tanto sofrimento na terra, irmão. A terra está debaixo de maldição, porque todos são pecadores. Lá em Romanos a Bíblia disse isso, lá no capítulo 5, no capítulo 6 está escrito que todos pecaram, todos se desviaram, não há um justo sequer. Todos estávamos condenados, irmão. Mas a Bíblia diz que Cristo nos resgatou. Vamos ler 3:3, Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou do quê? Da maldição da lei. Glória a Deus, irmão. A maldição da lei é grande. Mas um pregador uma vez disse que dá para resumir ela em 3 coisas. É muita praga, é muita maldição. Mas dá para resumir a maldição da lei nisso aqui, ó: doença, miséria e morte.
Jesus resgatou você da doença. Resgatou você da miséria. Ninguém aqui precisa ser miserável. Se você vai ser milionário, isso é outra coisa, mas você não precisa ser pobre e miserável. Você pode ser uma pessoa rica, abençoada. A Bíblia diz isso, irmão. Se alguém falou para você que você tem que viver na miséria, falou errado. Eclesiastes capítulo 5, versículo 19 diz: e quanto ao homem a quem o Senhor deu riqueza, fazenda, poder para delas comer, tomar sua porção, se alegrar no seu trabalho, isso é dom de Deus. Prosperidade é bênção, não é maldição. Prosperidade é dom de Deus. Você conhece o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Você conhece Filipenses 4,19? O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Você não vai ter necessidade nenhuma, Ele vai suprir todas em glória, porque Ele é rico. O meu Deus, segundo as suas riquezas, Ele é rico e Ele vai suprir suas necessidades. Diga amém. Irmão, Jesus resgatou você da doença, resgatou você da miséria e resgatou você da morte. Pastor, mas eu vou morrer. Fisicamente sim, mas você não vai passar pela segunda morte. Jesus disse: aquele que crê em mim nunca verá morte. O missionário R.R. Soares que costuma dizer, irmão, que quando ele morrer, e isso é para mim, eu creio que é para você também. Ele diz: quando nós morremos, nós não vamos ver aquela banguela desdentada que anda com uma foice na mão. Nós não vamos ver a morte. Nós vamos ver o próprio autor da vida. Diga glória a Deus. Ele nos resgatou da miséria, da doença e da morte. Diga aleluia. E como ele fez isso, pastor? Gálatas 3,13 diz: fazendo-se maldição por nós. Ele tomou o nosso lugar, irmão. O condenado era eu. Aquela cruz não tinha o tamanho de Jesus, ela tinha o meu tamanho, tinha o seu tamanho. Porque ele era inocente. E aqui nós entendemos o amor de Deus. Imagina você hoje, que você fosse capaz de fazer isso, e aqui não há ninguém capaz de fazer isso. Imagina que hoje tem alguém sendo condenado à morte. Um estuprador, um assassino, um pedófilo. Eu estou descendo bem o nível que é para você sentir nojo mesmo. Que é para você falar: pastor, é nojento o que essa pessoa fez. Imagine você olhar para aquela pessoa, você abrir a pena a cela dela e falar: pode sair. Você não deve nada. Mas como não? Meu crime é digno de morte. Pois é. Mas outra pessoa vai morrer no seu lugar. Quem vai morrer? O meu pai me mandou aqui para morrer no seu lugar. Quem aqui é pai? É mãe. Vai doer mais ainda quando você pensar nisso, irmão. Porque você morreria pelo seu filho. Agora imagina você pegar o seu bebezinho pequenininho. A minha esposa está grávida. Daqui 3 meses está nascendo meu bonitinho aí. Olha para mim, irmão. E eu tenho um outro que vai fazer 8 anos agora, dia 21. Eu não seria capaz, irmão, de deixar aquele menino sofrer por nada. Nenhum dos dois. Eu morreria sem pensar por qualquer um dos dois. Sem pensar. Agora imagina. Você abre a cela do assassino. E você fala: sai. Quem vai morrer? O meu filhinho, o meu bebezinho. Que não tem pecado. Eu não faria isso, você faria isso? Mas Deus fez isso. Ele colocou o filho dele na cruz que era minha, colocou o filho dele na cruz que era sua, para morrer em nosso lugar. Diga glória a Deus. Aleluia. E assim ele nos resgatou, louvado seja Deus, da doença, da miséria e da morte. Se fosse só isso já estava bom, mas tem mais. Olha para o teu irmão e fala: tem mais. O versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Meu Deus do céu. Irmão, Abraão foi abençoado em tudo. Gênesis capítulo 24, versículo 1, diz que quando Abraão era velho, ele tinha sido abençoado em todas as coisas. Era Abraão velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Abraão foi abençoado em tudo. A Bíblia diz que Jesus na cruz conquistou a bênção de Abraão para nós. Você pode ser abençoado em tudo.
Gênesis capítulo 12, Deus chega para Abraão no versículo 1 e diz: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus começa a falar com ele no versículo 2: far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias. Aquela era a bênção de Abraão, mas Jesus conquistou ela para nós, irmão. Em Gênesis 13, versículo 2, olha o que está escrito em Gênesis 13, 2. E ia Abraão muito rico em gado, em prata e em ouro. Abraão era rico, por quê? Porque Deus abençoou ele em tudo. Ele conseguiu, porque Deus tinha abençoado ele, diga amém. Só que a bênção dele é nossa. Olha para o irmão e fala: você não precisa ser pobre não, irmão. Miserável, não precisa. Você pode ser uma pessoa rica, próspera, abençoada, diga a glória a Deus. A bênção de Abraão é nossa, Jesus conquistou no madeiro, diga amém. Se fosse só isso já estava bom, mas ainda tem uma coisa melhor, e é o melhor de todos. O versículo 14 termina dizendo, Gálatas 3,14, e para que pela fé recebamos a promessa do Espírito. Irmão, através do sacrifício de Jesus, o Espírito de Deus vem viver dentro de você. Romanos capítulo 8, versículo 11, diz assim, Romanos 8, 11 diz, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Deus vive dentro de você, irmão. Ele não está lá no céu, longe de você, olhando para você e falando, não estou nem aí. Ele está mais perto de você do que o ar que você respira, do que a roupa que você está vestindo, através do Espírito de Deus que vive em você. Você pode agora receber o perdão do pecado. Você pode agora ser liberto de tudo que o diabo fez até hoje para escravizar você, meu irmão. Você pode ser curado e sair daqui para viver uma nova vida e para vencer em nome de Jesus. Quem aqui, pastor, eu quero receber essa bênção? Só quem quer receber essa bênção, fique de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer para você. O preço já foi pago pela sua salvação. O Senhor morreu por você. Agora você pode receber o perdão completo em nome de Jesus. Tem pessoas aqui, meus irmãos, nessa tarde, que elas precisam tomar uma decisão na vida delas. Queria que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão no seu coração. Talvez você diz, pastor, eu quero receber o perdão, e você vai receber. Mas tem irmãos meus aqui que talvez nunca tomaram a decisão de entregar a vida a Jesus. Você tem vivido nesse mundo uma vida sem sentido, sem razão. Você não sabe por que você está aqui. A palavra de Deus diz que o viver é Cristo, meus irmãos. Não vivemos para nós mesmos, vivemos para Cristo. E enquanto você viver para você, você não conseguirá, você não poderá ser feliz. Mas quando você então viver para Cristo, em Cristo você vai encontrar a felicidade. Nele você vai encontrar o perdão, nele você vai encontrar a paz. Entregue a sua vida para Jesus hoje. Aleluia, aleluia. Dá a tua vida para Ele, meu irmão. Até hoje você andou só, pisando o pó da dura estrada. Mas agora você vai viver para Cristo. Vai viver para Deus. Eu vim andando só, pisando o pó da dura estrada. Eu vim em solidão, na provação da caminhada, até que
encontrei Jesus. Eu encontrei Jesus. Jesus, eu encontrei. Eu vi Jesus. Jesus me viu e nele me salvei. Eu vi Jesus. Eu vi Jesus me viu. Jesus me viu. No mesmo instante, no mesmo instante, Jesus me fez sorrir. Jesus me fez chorar, me fez chorar de emoção, e desde então, posso dizer, em Cristo me salvei, em Cristo me, aleluia, eu vi Jesus, aleluia, Jesus, no mesmo instante, me redimiu, Jesus me fez, Jesus me sorri cantar, me fez chorar de emoção, e desde então, posso dizer, em Cristo. Levante a sua mão direita, receba o perdão. Você que está entregando a vida a Jesus hoje, receba a salvação. Seja salvo em nome de Jesus. Seja perdoado em nome de Jesus. Você não foi tão longe, meu irmão, que o Senhor não possa trazer você de volta. E Ele está trazendo você de volta para Deus agora, aleluia. Pai, abençoe as mãos dessas pessoas que estão aqui. Coloca nas mãos dos meus irmãos agora o Teu poder. Coloca, meu Deus, na mão dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui a Tua virtude. Porque aonde houver um mal, uma doença, uma enfermidade, uma obra do diabo, seja o que for, hoje esse mal termina em nome de Jesus. Meu irmão, não é para humilhar você não, é para te abençoar. Coloque as mãos sobre a cabeça. Feche os seus olhos. Satanás, escute a minha voz. Você perdeu essa pessoa hoje. Ela entregou a vida dela a Jesus. Você não pode mais ficar aí. Aonde você estiver escondido, ouça a minha voz e saia. Cadê os obreiros? Atenção, obreiros. Aonde você estiver escondido, espírito imundo, maligno, acabou para você. Acabou o teu reinado nessa vida. Pode sair do teu esconderijo agora. Pode sair agora daí onde você está escondido, em nome de Jesus. Estremeça agora. Você que dominou, escravizou essa pessoa por anos. A vida toda dessa pessoa ela sofreu. Você nunca deixou ela ser feliz. Eu te ordeno agora, estremeça, demônio. Sai em nome de Jesus, vai saindo, vai saindo, vai saindo. Em nome de Jesus, vai saindo todo o mal, vai saindo toda a obra do diabo. Sai agora infecção, inflamação, alergia, o vírus, a bactéria. Sai em nome de Jesus, todo o mal, todo o caroço,
osso, todo nódulo, mioma, até mesmo um câncer. Eu digo, vai embora. E a igreja agora vai tirando as mãos da cabeça e vai mandando sair todo mal, com fé, sem medo agora. Joga lá para a rua e diga, sai da minha vida. Sai do meu corpo, sai todo demônio, sai todo espírito maligno, sai toda obra do diabo, agora, agora, agora. Nós determinamos, exigimos, determinamos, todo mal, sai, 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 em nome de Jesus. Levante as mãos, respire fundo agora. Receba a cura em nome de Jesus. Foi tão triste o que ele passou. Foi tão triste o que ele sofreu. Mas na morte dele nós conquistamos a vida. Irmão, irmã, feche os seus olhos agora. E nesse momento, pela fé, lembra de Jesus. Oh, aleluia. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentia. Aleluias. Como prova de um tão grande amor, como prova de um tão grande amor, te pregaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti. Ninguém mais poderia além de ti perdoar o meu pecado, com autoridade garantir vida eterna e paz, com autoridade garantir vida eterna e paz. Cristo reviveu, aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade. Oh meu Deus, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. E agora eu quero todo mundo lá em cima nas palmas, cantando a cruz. Mas a cruz não conseguiu ver o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar, novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade. Oh meu Deus, meu Pai, me ajuda, Senhor, declarar de novo meu amor, declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu. Eu quero ouvir agora só igreja nas palmas, lá em cima. Mas a cruz não conseguiu vencer. Vocês agora. Mas a cruz não conseguiu vencer. O autor da minha vida. Ele não morreu, ele está vivo. Diga glória a Deus. Ele não está morto. Quem crê, diga glória a Deus. Aleluia, Cristo reviveu, entre vive outra vez. Novamente eu posso adorar. Quero ouvir a igreja. Novamente eu posso adorar, em espírito, em verdade.
cima e você vai subir a voz, declarar de novo. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu. E vamos aplaudir o Senhor. E bate palma dando glória a Deus. Bate palma dizendo aleluia. Cadê o glória a Deus na igreja? Cadê a voz do povo que vai morar no céu? Obrigado, mais forte, mais forte. Oh, obrigado, Espírito Santo. Diga, eu recebo a bênção em nome de Jesus. Irmão, Jesus tocou em você aqui hoje. Você aí na sua casa que acompanhou esse culto, obrigado por estar comigo. Que Jesus abençoe você grandemente. Amém? Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Pode sentar, povo de Deus. Jesus é bom. Diga, Jesus é bom.